Olá, está no ar o Projeto Startup. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, aqui você conhece negócios inovadores que trazem soluções para diferentes áreas do mercado, como é o caso da Uniclep, o empreendimento que vamos conhecer no programa de hoje. A Uniclep é um portal gratuito de publicação, venda, produção e distribuição de livros físicos que conecta o autor diretamente ao mercado, sem exclusividade e sem tiragem mínima. É um sonho dos escritores, né? Aí, para comentar esse case de sucesso, nós vamos conversar com o Edson Mackenzie, ele é especialista em investimento anjo. Bom, mas antes da conversa, vamos conhecer então agora a Uniclep. Roberto Nitti Saad, 41 anos, sou empreendedor. Então, vou falar um pouquinho de como começou a Uniclep. Foi em 2019, quando eu recebi lá uma lâmina de investimentos dizendo que a Amazon foi a primeira empresa a atingir o valuation de $1 trilhão no mercado. Eu sou super engajado, gosto bastante do assunto, até porque na época a gente tinha ação e isso me tocou, né? Uma empresa valer $1 trilhão. Muito bem. E aí, lendo as notícias aqui no Brasil, eu percebi, né, que todas as grandes livrarias estavam entrando em recuperação judicial, ou saindo do Brasil, ou enfrentando diversos problemas. E veio uma pergunta na minha cabeça: como que pode uma empresa ter começado com venda de livro e ser uma das maiores empresas do mundo, ou se não a maior na época, e a cadeia inteira atrás dela está fadada ao fracasso? Então isso me levantou a curiosidade, eu fui estudar o mercado, e eu percebi que o mercado editorial é um mercado cheio de dores, principalmente porque eles não têm, a tecnologia não entrou de verdade, né? O máximo que eles conseguiram no mercado foi o livro digital, que não é bem aceito, né? Ao contrário do que muitos imaginam. E eu pensei o seguinte: porra, imagina que bom que seria se todo mundo conseguisse publicar o seu livro físico de maneira simples, prática, sem burocracia, assim como você consegue publicar uma foto no Instagram ou um vídeo no YouTube, e até rentabilizar com isso. Então, a partir desse pensamento, a gente criou uma plataforma, que é o Uniclep, onde o escritor, em tempo real, faz o upload do conteúdo dele, define quanto quer ganhar por venda, clica em publicar e o livro dele já está sendo comercializado em nosso e-commerce. Quando tem uma venda, é tudo automatizado, a gente produz o livro físico, entrega para o comprador e remunera o escritor. Então, assim, de fato, a gente começou em 2019, esse foi o grande motivo, algumas dores no mercado que a gente está tentando resolver, até porque, não sei se vocês sabiam disso, somente 1 a cada 1000 títulos apresentados às editoras é levado a sério para ser publicado. Ou seja, é um mercado extremamente excludente, difícil, né, e que não oferece oportunidades. Acho que o principal objetivo que a gente tem aqui, o que mais motiva a gente, o nosso principal foco é democratizar esse mercado, né? De fato, democratizar a publicação e venda de livros. O que acontece? O mercado editorial por si só, ele é muito seletivo, ele exclui as pessoas. Então, se você não tem um nível socioeconômico cultural suficiente, você automaticamente já está fora do mercado. Se você não tem não sabe escrever, ou você não sabe escrever da maneira como diz que deve ser escrito, então você não tem chance nenhuma. Mas isso não quer dizer que você não tenha passado uma experiência ou tenha uma história incrível para ser contada e compartilhada. Aqui na Uniclep, por exemplo, existem centenas de cidades no Brasil que nunca tiveram nem internet, até hoje não tem lá, tem só uma internet lá no centrinho da cidade, e que a gente conseguiu abrir, a gente está lá, né, porque é internet, e a pessoa vai lá, consegue publicar o seu livro. O prefeito faz festa, feliz que lançaram um escritor. Independente se o que ele escreveu está correto da maneira do português, mas é um sonho realizado, um orgulho para a região. E o que é mais louco de tudo isso? Porque até as pessoas que já haviam abandonado a leitura ou nunca leram, quando um ente querido publica ou tem um livro, elas voltam a ler, elas pegam o gosto pela leitura e voltam a virar leitores de verdade. Então, assim, a gente tem causado um impacto importante na sociedade, desde a transformação de vida das pessoas, de sonhos realizados até rentabilizado.
mas acho que mais importante de fato, é você poder abrir portas, democratizar um mercado que é extremamente difícil de se entrar. E o mais incrível que pareça, a gente sabe que para você ter uma sociedade melhor, você precisa de pessoas não necessariamente estudaram, mas que gostem de ler, que criem esse hábito da leitura. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que existe. E para fechar também, o grande objetivo, como eu falei, democratizar a aplicação e venda de livros. O que é legal, a gente montou a empresa, como eu falei, no início de 2020, aí veio a pandemia, a gente não sabia disso, e a gente tem centenas, talvez milhares de relatos hoje, e temos isso, que a gente mostra para os investidores, de centenas de famílias que sobreviveram à pandemia em virtude de direito autoral que elas recebiam da venda, que elas não tinham mais trabalho, estava tudo fechado, então muitas conseguiram publicar e o direito autoral que a gente pagava para elas é o que põe a comida na mesa. Então eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, esse impacto tão importante que a gente conquistou. O que aconteceu? Quando eu comecei a perceber que o mercado era... Porque assim, o mercado ele tem vários players, né? Ele tem o leitor, o escritor, as gráficas, livraria, prestadores de serviço do mercado. E a gente tem que... E o mercado editorial, para todos esses players, cada um tem a sua dor em particular. Então, por exemplo, você tem uma série de prestadores de serviço que fazem diagramação, capa, revisão, mas eles não conseguem encontrar serviços de uma maneira fácil. O escritor, ele não consegue publicar o livro. O leitor fica preso, porque por mais que você entre em grandes livrarias, basicamente todas as livrarias vendem os mesmos livros, né? São os mesmos conteúdos há anos que estão lá e a coisa não expande. Então, para o leitor, quando você entra numa livraria e você acha que você pode escolher qualquer livro, na minha opinião, isso é uma grande censura. Porque todos aqueles livros que estão lá já foram pré-estabelecidos por outras empresas, filtrados para estarem lá. Para as próprias editoras também existe aí algumas dores, porque elas são obrigadas a arriscar, muitas vezes em conteúdos que elas não sabem se vão ter retorno ou não. Então a gente resolveu atuar começando no gerador da matéria-prima do mercado editorial, ou seja, o mercado editorial só existe porque alguém está escrevendo. Você pode ter todo mundo, mas se você não tem alguém escrevendo alguma coisa, o mercado não existe. E a principal dor dessa pessoa, desse player, é de fato conseguir publicar o seu livro e rentabilizar com ele. Por isso que toda a empresa, todo o estudo, foi levantado várias dores, mas decidimos focar numa persona, em uma dor só, que é a do escritor. Montamos a empresa, a gente foi para o ar, aí em poucos meses, com investimento capital próprio de R$15 mil, nada demais, aqueles custos operacionais para abrir a empresa de fato, ter um logo, um site. 9 meses de operação, a gente apresentou a empresa para a Polyangels, que é um dos principais um dos principais grupos de investidores anjos do Brasil, e depois de 1 ano e pouquinho de conversa, a gente recebeu o nosso primeiro investimento, quase R$700 mil, aí vinda da Polyangels, pessoal aí da USP, que acreditou no projeto, e de lá para cá a gente vem crescendo sem precisar de novas rodadas. Nós somos uma empresa de tecnologia, então um dos principais razões que nos torna uma empresa de tecnologia é a gente conseguir ser escalável. E para a gente ser... O que é uma empresa escalável? É aquela que quanto mais cresce, os custos não crescem proporcionalmente. Cresce, mas não proporcionalmente. Então a gente tem que encontrar um canal de aquisição importante e a gente encontrou, né, hoje a internet, as redes sociais, o Google Ads e o Facebook Ads para a gente é de longe o nosso mais forte canal de aquisição. A gente desenvolve peças, investe aí nessas mídias e por causa assim, né, e nessas mídias a gente desenhou um funil de conversão através dessa boca aí que são as campanhas, as pessoas têm uma experiência dentro do funil e acabam se convertendo aí para dentro da empresa. O nosso foco principalmente são pessoas que gostariam de publicar o seu livro, escritores inclusive famosos, porque uma vez eles utilizando a Wiclap, eles percebem a vantagem financeira que oferece, assim, é completamente fora da realidade que ele está acostumado, então eles estão vendo uma vantagem importante na gente. Pessoas acadêmicas, desde professores até pessoas que querem publicar uma tese e por aí vai. Então assim, nós temos... E aquelas pessoas também, é muito legal isso, que nunca pensaram em publicar, isso está acontecendo muito, e estão conhecendo a Wiclap, estão vendo que é tão simples,
Porque a gente vive numa geração, todo mundo aqui gera conteúdo o tempo inteiro, seja no WhatsApp, na rede social. Então nós estamos vivendo uma geração que gera muito conteúdo. Vendo a simplicidade que é publicar o livro físico, elas estão gerando um livro, me deixando um legado. Eu acho que as mídias sociais elas são importantes para qualquer business hoje em dia, né? Tem uma grande investidora que ela fala, a Camila Farani, eu gosto muito dela, ela fala assim, ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Então assim, ou você trabalha as suas redes sociais, porque o mundo está nas redes sociais e muitas vezes o primeiro impacto da tua marca, do teu business é através das redes sociais, ou você está complicando algo que já é muito difícil, né? Eu, inclusive, eu sou um cara que para traduzir isso, eu vivo nas redes sociais da Wiclap, eu coloco o meu rosto lá na Wiclap, eu faço vídeo, mas eu faço vídeo mesmo, eu falo, olha, vem conhecer isso daqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vem participar, turma, eu conheço o escritor, você acaba virando amigo, né? Tem algum problema, eu vou na internet e falo, pessoal, essa semana aqui estamos com atraso. Quem de alguma empresa que faz isso é a coisa mais rara, que mete a cara na internet para... Assim, eu acho que um grande canal de comunicação, sim, são as redes sociais e a empresa, e para a Wiclap é vital, e para todas as empresas elas deveriam olhar com muito cuidado e não terceirizar essa responsabilidade. A Wiclap nós somos, então, uma plataforma de publicação, venda, produção e distribuição de livros físicos. Não somos uma gráfica. Muitos confundem a gente com uma gráfica, o que é completamente diferente. Na Wiclap você publica, vende e rentabiliza. Numa gráfica não, numa gráfica você vai lá e manda rodar uma tiragem. E como que funciona o processo aqui na Wiclap? É inteiramente automatizado, tem todas as dicas, vídeos tutoriais, passo a passo. O escritor tem uma área de gestão incrível dentro do portal do escritor. Basicamente você faz o upload do seu conteúdo lá do miolo do seu livro, depois você faz o upload da sua capa, aí você preenche as informações do seu livro, título, categoria, depois você preenche o quanto você quer ganhar por venda, clica em publicar e ele já estará sendo vendido em nosso e-commerce. Nós temos uma parceria com a Amazon que após 10 livros vendidos no nosso e-commerce, você dentro do nosso site consegue ativar também a venda do seu livro na Amazon, do seu livro físico na Amazon. É muito legal isso daí. E o que é uma das coisas mais importantes que a gente traz, ele te bate muito, é a transparência, porque qualquer venda que ocorra ou na Amazon ou na Wiclap, em tempo real aparece no seu portal. Então você teve uma venda no seu extrato de vendas, o quanto você sacou, quanto você vendeu, quanto você tem para receber, o que no mercado tradicional isso não existe. Você é obrigado a confiar nas informações que são te passadas ali, não, em tempo real. Inclusive a gente teve aqui alguns escritores que a gente acaba virando amigo, que eles até adquiriram o livro para testar se era verdade, aí aparece, é verdade, porque é inteiramente automatizado, não tem intervenção. Então, só para resumir, é um processo muito simples, automatizado, e que hoje, tomando um cafezinho no café da manhã, você consegue publicar um livro. Como qualquer startup, né, a gente passa, as startups elas têm um livrinho de regras, vamos dizer assim. Então você monta lá a sua ideia, aí você cria MVP, aí vamos falar de rodada, você vai para uma rodada Pre-Seed, depois uma rodada Seed, depois uma rodada Series A e Series B. E para cada fase que você você enfrenta desafios completamente diferentes, né? Então, assim, no início da operação, com certeza, acho que o mais difícil era colocar a ideia no ar. Apesar de a gente entender muito bem o conceito de MVP, mas ainda assim a gente empacou um pouco nisso daí. Depois, com certeza, montar o time, né, que fizesse diferença dentro da empresa, que nos ajudasse a começar a crescer e expandir mercado, porque você precisava de uma pessoa que manjasse de marketing, uma pessoa para ajudar a atender lá as dúvidas, outra para mapear, assim, desenvolver o produto. Então, assim, cada fase você tem as suas dificuldades. A gente está aqui, hoje a dificuldade que a gente tem, dificuldade não, né? Mas não é dificuldade, a fase que a gente está vivendo é a fase do PMF. Então a gente tem testado muitas coisas do produto para deixar ele cada vez mais azeitado assim para qualquer usuário. Porque qual que é o nosso objetivo? Um dos nossos objetivos. Hoje o maior usuário da nossa plataforma, a Persona, ela tem basicamente até 40 anos de idade, alguma familiaridade com tecnologia, então ela vai ter uma experiência incrível dentro da empresa. Agora, e as pessoas que têm 70 anos?
E as pessoas de 65 anos que estão sofrendo e que não conseguiram publicar? Essa pessoa, que a gente quer, assim como ela consegue publicar uma foto do Instagram sem ler manual nenhum, a gente quer que essa pessoa consiga publicar o seu livro físico sem dor nenhuma. E isso a gente precisa trazer para o produto, a pessoa sem saber nada, ela conseguir contar uma história incrível. Então acho que esse é o nosso grande desafio hoje, criar não vou dizer o produto perfeito, mas um grande aperfeiçoamento do produto. A Wiclap quer ser um mercado editorial. A gente quer ter parceria com várias gráficas pelo Brasil, onde o algoritmo já, quando a pessoa faz um pedido, o algoritmo ele já fala, não, essa pessoa mora no Nordeste, então vamos utilizar uma gráfica do Nordeste porque é mais rápido, o frete fica menor. Então primeiro, você tendo um monte de gráfica, você está contribuindo com essas gráficas, trazendo movimento para esses players. Os escritores estão tendo uma experiência incrível com prazo de entrega e valor de entrega, inclusive. A gente vai evoluir o nosso marketplace de serviço, fazendo que o máximo número de pessoas possam ofertar o seu serviço dentro da internet, de revisão, diagramação, capa, tradução, e por aí vai. A gente pensa de fato em começar a trabalhar com livros usados. Então, você cansou do seu livro? Tem aí, né? Quer fazer uma graninha? Põe aqui para vender e vamos ver o que acontece. A gente está criando um produto para as editoras também, porque a gente tem 200 editoras utilizando, mais de 200 já. Só que o produto ainda não está bom para elas, porque muitas têm lá 100 títulos publicados e elas têm que subir um a um na plataforma. Então estamos desenvolvendo uma maneira de subir em massa, né, para as editoras poderem, com 2, 3 cliques, terem todos os livros publicados lá. Parcerias aí com empresas internacionais para a gente conseguir fazer com que os nossos escritores se tornem escritores internacionais e vice-versa, captar escritores também de outros países e trazer aqui para dentro da Wiclap e quem sabe também fazer com que as editoras tradicionais passem a enxergar o Wiclap como uma grande solução para os livros de cauda longa. Porque acontece? Você tem a maioria dos livros, muitos livros vende muito no lançamento, depois passa um tempo, eles vendem lá 2, 3 por mês, só que elas têm que ter estoque disso daí para poder atender alguma demanda que surja. Editoras, para com esse negócio aí, esses cauda longa que ocupa espaço, tem que imprimir, pega pelo menos esse, coloca na Wiclap e acabou o seu problema de cauda longa, você continua rentabilizando. Então assim, qual que é o grande lance? Ser um mercado editorial, trabalhar com todos os players de maneira única. Pois é, muito bacana, né? O modelo de negócios da Uniclap, portal gratuito de publicação, venda, produção e distribuição de livros físicos que conecta o autor diretamente ao mercado. E para mais informações, você pode acessar o site uniclap.com, é escrito Uniclap. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e aí na sequência vamos conversar com Edson Mackenzie, que é especialista em investimento anjo. É bem rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Projeto Startup. No primeiro bloco, nós conhecemos a Uniclap, que é um portal gratuito de publicação, venda, produção e distribuição de livros físicos que conecta o autor diretamente ao mercado. E aí, para comentar esse case, nós vamos conversar com Edson Mackenzie, que é especialista em investimento anjo. Já está aqui conosco. Mackenzie, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Uma honra estar com vocês aqui no canal Empreender. É sempre muito importante para mim, que estou tão inserido no mercado, encontrar novas oportunidades de conhecer modelos de negócio tão inovadores. Como autor, também fico lisonjeado de falar da Uniclap. Que bom, ótimo. Obrigado aí mais uma vez por disponibilizar do seu tempo e compartilhar de todo o seu conhecimento aí. E aí, então, eu queria, para a gente começar essa conversa, que você me fizesse uma leitura. Como você viu este projeto, este case? Comenta para a gente qual é a sua avaliação e depois a gente segue por outros pontos aí dessa história. Acho que é importante sempre contextualizar para a nossa audiência como funciona o mercado editorial, né? Então, basicamente, no passado, a gente tinha uma forma de compartilhar conhecimento. Os livros eram uma dessas principais plataformas.
O autor, quando ele escreve um livro, ele escreve por dois grandes motivos. Um, claro, para compartilhar conhecimento, e o segundo motivo é para que ele possa ser autor de algo. E ao se tornar autor de algo, ele desenvolve uma coisa que a gente chama de autoridade. Então, o mercado editorial é uma balança. De um lado, a gente tem toda a parte comercial, de venda, de distribuição de livros, e, por outro lado, do lado do autor, ele fortalece a sua própria autoridade. Então, ou seja, eu sempre costumo dizer que livro é um cartão de visita chique, onde a pessoa não joga fora, ela deixa na estante dela quando você precisa saber daquela pessoa. Só que ao longo do tempo, por conta das plataformas digitais, toda aquela coisa da liberdade de imprensa, a gente percebe que a produção de livros ela deixou um pouco de lado, ela já não está tão forte como era antigamente, uma série de livrarias vem fechando ao longo do tempo. Então, produzir um livro, existia toda uma mágica, toda uma forma de você produzir um livro e que as pessoas, o autor, simplesmente ele não sabia que existia. Na Uniclep, o que eu achei interessantíssimo é que eles colocam isso muito claro para você. Já existe uma plataforma que faz algo similar na internet, é bem conhecida, que é chamada Amazon Direct Publisher, né? Uma plataforma digital onde você bota todos os seus dados, você constrói o seu livro diretamente ali, e a Amazon, como modelo de negócio dela é vender livros, basicamente ela te ajuda a produzir um livro para você distribuir. Só que o que eu achei super interessante na Uniclep é que você consegue definir tamanho do seu livro, modelo, orelha, brochura, inclusive a margem de lucro que você quer ter em cima de cada um dos livros. Inclusive essa margem pode ser zerada. Isso é super importante porque você, como autor, tem um controle total sobre a entrega do seu produto. E isso é fabuloso, Sebastião. Pois é, do ponto de vista aí de autores, de escritores, como você, é extremamente interessante o case, mas do ponto de vista de investidor mesmo, o que tem de tão atrativo nessa iniciativa? Se a gente tivesse que abrir uma editora hoje, existem todos aqueles processos que são apresentados na ferramenta. Você deveria ter um editor, uma pessoa para fazer copydesk, uma pessoa para fazer editoração, contato com uma gráfica, canais de distribuição. Você teria que fazer tudo isso. E isso, muitas vezes, na hora que você vai negociar com o autor ele não sabe desses custos todos e, às vezes, ele quer lançar, muitas vezes, por própria vaidade. Então, ou seja, muitos autores hoje lançam livros como estratégia do seu próprio modelo de negócio e não para ganhar dinheiro. Isso acaba sendo contraditório com o modelo de negócio da própria editora, porque o modelo de negócio da editora é lançar livros para ganhar dinheiro, porque tem uma margem de lucro. Então a gente entra num conflito de interesses aqui. Quando você traz uma ferramenta como essa e você coloca todos os custos de maneira transparente para o cliente final, isso deixa de ser um problema. Então, do ponto de vista do investidor, a gente passa a olhar para essa ferramenta como ela não tendo mais margem de prejuízo. Então, o autor, mesmo se ele, por exemplo, no final da produção do livro dele, entender que o custo do livro dele é R$35, R$40, e ainda assim ele quer vender o livro dele por R$29,90, ele assume de automático pagar essa diferença de custo. Então, a editora transfere o risco que ela tem de tomar um prejuízo para o próprio autor, e o autor assume aquele custo extra, em teoria, para que ele possa usar esse custo extra como uma coisa que a gente chama no mercado de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, ele usa o livro como uma estratégia de penetração de mercado e não mais como uma ferramenta para a construção de autoridade. Ótimo. Bom, e a gente está falando aí de uma inovação, né, dentro das startups. E é uma tendência mesmo? Você vê como uma tendência, Mackenzie? Quando a gente tem a revolução das plataformas digitais, das plataformas de produção de conteúdo na internet, como, por exemplo, plataformas como a WordPress, que permite que qualquer pessoa possa produzir o seu conteúdo e colocar ele num blog pessoal, quando a gente tem a revolução dos blogs, isso aconteceu lá no comecinho, há 15, 16 anos atrás, durante a Campus Party, e eu estava lá presencialmente falando disso, permitiu que qualquer pessoa pudesse produzir o seu próprio blog e compartilhar as suas ideias. Quando a gente pega essa mesma cultura e leva isso à produção dos livros, a decisão final de editorar ou não o livro deixa de ser do editor, do publisher, que pensa que aquele livro vai ser comercial ou não, e passa a ser do próprio autor, onde ele tem a sua própria estratégia de compartilhamento daquele conteúdo. Ou seja, existem outras ferramentas, inclusive já acompanhei uma startup brasileira que tem uma metodologia muito parecida com a Uniclep para escolas primárias, ou seja, eles levam uma atividade para escolas primárias, onde qualquer criança pode criar o seu próprio livro. Então, quer dizer, se qualquer criança pode publicar o seu primeiro livro e a família pode comprar aquele material, isso também pode ser feito como adulto, onde os seus parceiros comerciais, os seus
os seus clientes, os seus amigos, os seus familiares também podem comprar o seu primeiro livro, e isso começa a te dar um pouco de experiência na produção, porque a maior dificuldade de você produzir um livro é você lançar o seu primeiro livro. Depois que você lançar o seu primeiro livro, e um dos meus primeiros livros, o meu primeiro livro sozinho, eu lancei de maneira independente. Depois que eu lancei o livro no mercado e ele foi um sucesso, uma editora muito grande me procurou para poder adquirir os direitos de exibição daquele livro. Então, é esse jogo de interesse em relação à parte comercial e parte de autoridade que faz com que a gente consiga alavancar ainda mais e penetrar ainda mais a ferramenta. Então, é super interessante a ferramenta da Uniclep, que traz isso para a gente. Edson Mackenzie, especialista em investimento anjo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado a você também de casa, você aí da sua empresa que acompanhou com a gente o projeto Startup de hoje. Voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.